Enquanto vocês abrem, eu vou comentar mais um pouquinho aí dele. Zaqueu não era apenas um cobrador de impostos. Ele era chefe dos publicanos, símbolo de corrupção, rejeição social, isolamento espiritual. É engraçado, a gente vê aí alguns ataques para Mateus, né? Até mesmo no começo da sua jornada ali, ele sendo olhado diferente. Pensa, se Mateus era olhado com repúdio, imagine Zaqueu, o chefe, né? O chefe dos publicanos. Alguém que, assim como o nosso sistema muitas vezes tenta nos lavar a mente falando, né? Injustamente rico. Olhando para a juventude, não, eu sei que agora estamos em outra época aí, mas alguns mais velhos vão se familiarizar comigo. Pena que o mais velho de todos está de folga hoje, né? Não apareceu. Não dá nem para a gente fazer uma piada dele. Mas, pelo menos na minha geração, muitas vezes a gente era pego pelo nosso sistema aí de TV, rap e outras coisas que colocavam em nós uma repúdia por alguém bem-sucedido, alegando falsamente que isso era o pobre coitado injustiçado contra uma suposta injustiça de alguém que era rico, mas muitas vezes sem olhar o histórico daquela pessoa, né? É fácil olhar para alguém e falar, pô, carro novo, mas a gente não olha o carnê que ele tem, né? Não olha qual foi o sacrifício, quantas coisas ele abriu mão, quantas coisas ele deixou para trás. Eu trabalhei muito tempo no supermercado Boizão lá e muitas vezes a gente viu o patrão andando pela loja e aí alguém falava, doido, pobre de rico, podre de rico e passeando aqui na loja. Para ele é fácil, nós que ganhamos o dinheiro dele, né? Mas ninguém nunca olhou para ver quantas coisas ele abria mão para poder ter aquilo. Porque ele perdeu família, ele perdeu a juventude inteira, ele perdeu a liberdade, ele não sabe o que é ter uma amizade, ele não sabe o que é viver o que a gente está vivendo aqui. E tudo isso por causa da riqueza. Então há um preço a ser pago. Justa ou injustamente, há um preço a ser pago. Olhando para Zaqueu, a gente sabe que ele foi rico, mas ele pagou um preço por isso. Odiado por todos, até pela família, considerado um traidor, né? Mas o engraçado ele tem dinheiro, mas não tem paz. Ele tem posição, mas não tem identidade. Ele enxergava Jesus fisicamente, mas ainda não o conhece de verdade. Zaqueu significa o justo, mas esse supervisor de coletores de impostos não tinha um nome que realmente o identificava, como a gente vê em vários outros personagens, né? Porque o justo trabalho dele não era justo, né? E mais uma coisa, ser publicano, cobrador de impostos em Jericó, trazia tristeza a seus compatriotas. Mas, para aqueles que realmente conhecia, trazia muita inveja e desejo de estar no mesmo lugar. Dói porque às vezes a gente vê cristão com discursos tão tristes que fala assim, o político está lá e ele rouba. Ah, mas se eu tivesse lá eu também roubava. Né? Quem nunca viu alguém falando esse discurso? Às vezes até cristão, né? É uma vergonha, mas é isso. Então, Zaqueu, naquela posição, trazia muito rancor, muita raiva aos seus compatriotas, porque era alguém que estava extorquindo, judiando do seu povo, né? Mas ao mesmo tempo, tinha também essa inveja de olhar e falar, caramba, o cara tem tudo, né? E nós? E nós? Então, antes de lermos aqui, eu quero que nós se junte aqui um momento em oração para que Deus use esse tempo, fale aos nossos corações e nos desafie através dessa palavra. Peço que vocês fechem seus olhos, baixem a cabeça, se unam a minha oração. Pai amado, nós te agradecemos, Deus,
pelo privilégio que temos de ser teus servos, Pai. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui em tua casa hoje, Senhor. Pai, e eu quero agradecer, Senhor, por cada uma das pessoas que estão aqui, Pai, que escolheram, mesmo com tantos convites que o mundo hoje tem a oferecer, mesmo no meio de uma semana repleta de coisas erradas, de ofertas, verdadeiros banquetes de pecado e destruição, escolheram estar aqui com suas famílias para ouvir da tua palavra, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Que nós possamos ser edificados através da sua palavra, encorajados, Senhor, a ser mais parecidos com o Senhor, Pai. Use, Pai, essa palavra agora para penetrar em nossos corações e transformar as nossas vidas, Pai. Sabemos, Senhor, que nós temos vidas rendidas a Ti aqui sentados e presentes, mas todos ainda temos coisas a mudar, Pai. Mude em nós, Pai, aquilo que só o Senhor pode mudar, Senhor. Toque em nossas vidas, transforme o nosso viver. Faça-nos, Pai, mais parecido com o Senhor. É o que eu te peço e oro desde já te agradecendo por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos para a leitura. Hoje nós não temos mídia, então se você veio confiando no telão aí, chega mais perto do irmão. Acredito que todo mundo tomou banho aí, está ungido para esse tempo de comunhão. E vamos juntos para a leitura. E diz assim: Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Versículo 2. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. 3. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. 6. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo aquele povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres. E, se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Então, olhando para esse texto, eu gostaria que nós respondesse essa pergunta, né? Que é: quando redescobrimos o propósito? E aí o primeiro ponto é: quando reconhecemos que estamos perdidos. Zaqueu buscava ver Jesus, apesar da sua posição e sucesso. O propósito começa a ser redescoberto quando há consciência do vazio interior. Nós já falamos sobre isso algumas vezes, inclusive quando pregamos sobre a vida do filho pródigo. O ato do pai de correr em direção ao filho, para aquele povo, para aquela cultura, era um ato de desonra ou uma suposta humilhação. Você não via um homem de grande posição correndo, né? Então, até nesse ato, ele mostra já ali que os valores que ele tinha até então haviam se perdido com a chegada de Jesus. Então, ali você já vê o primeiro ato, né? Dele correndo em direção. Mas, para mim, é muito impactante essa primeira, né? Quando reconhecemos que estamos perdidos. Irmãos, é tão difícil a gente reconhecer que está perdidos. Nos dias de hoje, com tanta informação, com tanta coisa, com tanto acesso, nós se pegamos muitas vezes perdidos. Mas o mais difícil de tudo é reconhecer essa condição.
Enquanto eu estava estudando e pensando nessa primeira frase, o primeiro exemplo que veio à minha mente foi quando meu pai foi se internar no Acre. Meu pai, ele luta com a bebida a vida inteira, né? E numa dessas correrias, a gente tentando achar um resgate para ele, a Íbica foi o resgate. E aí o Davi levou ele até o Acre. Para quem não sabe onde é o Acre, é depois do Cipó, depois daquela linha do trem lá que leva o cargueiro para Santos. É muito longe, é muito longe. Então a gente passou uma semana convencendo ele disso. E finalmente ele aceitou, falou, não, tá bom, eu vou. Nós tudo comemorando, o Davi cancelou a agenda dele todinha, colocou ele no carro e foi. Chegou lá no Acre, negociamos valores, teve desconto, a igreja se propôs a ajudar, e nós comemoramos, falando, finalmente achamos a saída. Entramos no escritório do pastor Gasparini, e enquanto a gente conversava com ele, o Gasparini olhou para o meu pai e falou, olha, só tem uma condição para o senhor ficar internado aqui. O senhor tem que reconhecer que o senhor precisa de ajuda. Meu pai olhou para ele, olhou para nós e falou, não, eu não preciso de ajuda. Eu estou aqui, eu quero esse tratamento, mas eu não preciso de ajuda, eu consigo sozinho. E aí o Gasparini insistiu, falou, olha, cara, para você se sujeitar ao tratamento, você precisa reconhecer que você precisa de ajuda. E aí, depois de quase uma hora de conversa, voltamos para trás com o meu pai, porque ele não aceitou reconhecer que precisa de ajuda. Foi um balde de água fria. E a gente lutou mais um mês para isso acontecer. Finalmente ele aceitou e se tratou lá, né? Mas pensa num balde de água fria. Meu, a pessoa movimentar tudo, arrumou o dinheiro, arrumou o carro, arrumou tudo. E quando chegou na hora, ele não reconheceu. E eu estou contando isso só para a gente olhar para nós mesmos agora e pensar. Quantas das nossas lutas nós não vencemos porque não reconhecemos que precisamos de ajuda. Quanto dos nossos pecados nós passamos anos lutando com ele, tendo-o como de estimação, de vez em quando a gente cede porque realmente quer ceder, e aí depois se amuleta e fala que foi mais forte do que nós. Mas só por uma razão, nós não reconhecemos que precisamos de ajuda. Zaqueu, então, com toda a riqueza que tinha, com tudo que ele tinha ali a seu favor, com homens que supostamente era quem ia para a rua roubar o dinheiro e trazer para ele, né? Porque sim, ele era alguém que extorquia, mas ele era o chefe, e ele não tinha que ficar batendo de porta em porta, passando constrangimento, porque muitas vezes eles iam acompanhados de guardas, que obrigavam a pessoa a pagar os impostos. Zaqueu ficava lá nos aposentos esperando tudo isso chegar, e como diz o ditado, né, na fatia do bolo, o primeiro pedaço é o meu. E ele tirava. Então alguém que tinha tudo a seu favor, precisava renunciar tudo e reconhecer que precisa de ajuda. Infelizmente, só reconhecemos que precisamos de ajuda quando já tentamos de tudo. Nós temos aí muitos homens que, assim como eu, de vez em quando dá umas lutas aí com o Waze, né? Em 600 metros, virem à direita. Não, essa aí eu sei que é cheia de buraco, eu vou virar na próxima. E aí o tempo aumenta, fala que o Waze é que mandou pelo caminho errado. Nós lutamos com isso. Pegamos um equipamento, tem um manual, a gente tenta, liga errado, queima, trava, aí depois fala, ó, caramba, deixa eu ler o manual para ver, né? É bom que as esposas ficam só cotovelando, né, nesse momento. Mas deixa eu brincar um pouquinho aqui. Quantas vezes você vê a esposa pegar a ferramenta nossa e vai lá tentar furar a parede, bater martelo, aí depois quando está tudo doido lá, quer que você pare o que você está fazendo e vai resolver na hora o que ela começou. Não é verdade? Mesmo que nós somos um time. Nós somos um time. E parte de nós entendermos o nosso propósito é isso, é reconhecer que precisamos de ajuda. Muitas vezes nós vemos casais na queda de braço porque um quer assumir o papel do outro.
Quer fazer tudo sozinho e não entende que precisa de ajuda. Não entende que essa parte cabe àquela pessoa que Deus te deu de presente, justamente para suprir essa parte que você não tem. Não adianta. Não adianta a gente tentar fazer coisas delicadas que a gente vai fazer cagada, a gente vai fazer alguma coisa errada. Tem coisa que tem que ter aquele toque feminino, né? Como vimos em uma outra oportunidade com a mensagem do filho pródigo, correr, se humilhar, renunciar ao orgulho, tudo isso faz parte de reconhecermos que precisamos de ajuda. Zaqueu não só correu, ele subiu em uma árvore. Nós, como adultos aqui, não queremos arriscar. Eu sei que tem alguns irmãos aí que de vez em quando quer dar uma de bombeiro aí, de 110 quilos subindo na escada, a escada enverga igual um berimbau e tal. Mas eu lá no sombra, todo tempo eu tento correr da altura. Se eu puder puxar com cabo de vassoura, se eu puder puxar de baixo, eu prefiro ficar no chão, né? Imagine um homem nobre, com roupas como aquelas, ele não estava de calça moletom e tênis. Saiu correndo no meio da multidão e subiu numa árvore para ver Jesus. O maior empecilho da vida de um homem bem-sucedido é o orgulho, que o impede de reconhecer a Deus. Nós falamos muitas vezes sobre: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. E muitas vezes a gente não pensa que é por essas razões. É por essas razões. Tudo autossuficiente, tudo ele pode comprar, o melhor médico ele pode pagar, o melhor carro ele pode ter, o melhor transporte ele pode resolver. E quando ele olha para tudo isso e vê que não é suficiente, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quanto mais você for humilde, mais acesso você tem. Nós vimos isso quando há aquela discussão entre os discípulos, né? Qual deles vai ser o maior? Jesus olha e fala: aquele que servir mais. Aquele que quiser ser o primeiro tem que ser o último. Aquele que servir mais, esse será o maior. E ele foi o nosso maior exemplo. Filho de Deus, com tudo debaixo de sua autoridade, abriu mão de tudo isso para vir a nós. E o segundo ponto é quando nós somos encontrados por Jesus. Recuperamos o nosso propósito quando nós somos encontrados por Jesus. E aí é mais uma pancada justamente sobre o primeiro ponto. Porque parte de ser humilde é reconhecer que esse ato veio de Jesus e não de você. Eu sinto te informar, mas você está aqui hoje porque o Senhor te convenceu. Aquela estrelinha de bom filho que você colou e falou: ó, sou um bom menino, estou na igreja todo domingo. É permissão, graça e convencimento do Senhor. Não veio de você. E quanto mais nós podemos ter isso, na verdade isso não é para nos constranger, é para ver que nós somos muito mais fortes naquilo que fazemos. Em meu livro que eu estou fazendo de devocional pessoal, ele me bateu muito no sentido de a nossa luta contra o pecado. Porque a cada vitória que nós temos sobre um pecado que praticamos constantemente, nós tendemos a nos considerar forte. E aí o livro vem de encontro e fala: olha, você pode ter vencido hoje, mas se você não pedir a ajuda de Jesus, amanhã você vai cair no mesmo pecado. Então, não é sobre você ter vencido um dia, é sobre você vencer constantemente, através de pedir para que Deus conduza a sua vida e te ajude a vencer essas batalhas. A maior vitória que você vai conseguir é de joelhos. A maior vitória que você vai conseguir é debaixo de oração, da graça e da mão do Senhor. Então, reconhecer que Jesus nos encontrou, nos lembra que mesmo aquele ato que para alguns
foi um pouco mais bonito ou ato de amor, que nem todos são capazes de reconhecer que entrou nessa igreja pelos motivos errados. Eu entrei pelo motivo errado na igreja, porque eu vim para buscar salvação para o meu pai, não foi para mim. Falei, mano, meu pai precisa de ajuda, então eu vou lá, vou na igreja, vou fazer ele ouvir de Jesus, porque ele precisa ser convertido para largar essa bebedeira. E a conclusão é que ele não está aqui hoje, eu estou. Porque Deus me alcançou. Jesus olhou para mim. Mas é muito difícil a gente entender isso. Que nós fomos encontrados por Jesus. Mesmo Zaqueu, abrindo mão dos valores, com certeza ele foi confrontado sobre isso, né? E o melhor de tudo é, Zaqueu pensou que estava procurando Jesus, mas Jesus era quem o procurava. Porque quando ele estava lá na árvore, olhando e vendo Jesus, Jesus o viu no meio da multidão, um alvoroço o cercando em cima de uma árvore, e chamou ele pelo nome. Jesus chama Zaqueu e fala, Zaqueu, desça, e desça depressa, porque hoje eu vou na sua casa. E aí eu queria só fazer uma pergunta sobre isso, né? Em muitos momentos a gente olhando para essa história, passa rápido, né? O ato de Jesus ali de chamar Zaqueu, ou até parece, mano, foi tão premeditado que Jesus já sabia que ele ia estar ali e tal. Mas a pergunta é, como que está a sensibilidade dos seus olhos para olhar para o lado e ver um pecador necessitado da graça e do amor de Deus? Porque o olhar de Jesus foi atento. Eu acredito que Zaqueu era da minha altura ou um pouquinho menor. Tomara que seja. Não é para rir porque eu sou baixinho, não. A minha esposa gosta quando eu falo que sou menor que ela pensa que me bate, mas eu corro. Mas Zaqueu, um homem pequeno, em cima de uma árvore. Eu até pesquisei para ver um pouco, né, como que era essa árvore. E era uma árvore de folhas pequenas, mas com muita folha. Não era aquela árvore ralinha que você olha e consegue ver através. Mas Jesus o viu ali e chamou ele pelo nome e pediu para descer. O que os seus olhos têm visto? E como vocês têm olhado para um pecador necessitado? Porque a multidão olhava para ele com desdém. A multidão olhava para ele com ódio. A multidão não achava nem justo Jesus ir à casa dele, né? E a Bíblia deixa bem claro isso. Será que nós temos a mesma ação que Jesus? E aqui eu queria aproveitar até para fazer uma pequena confissão. Porque eu gosto sempre de falar para a igreja que eu não prego para os outros sem me considerar alguém que está sentado nessas cadeiras. Essa semana eu tive uma cena prática sobre isso. Porque por um ato de ruindade do meu passado, e não quero ficar aqui contando a minha história, estou aqui para pregar a palavra de Deus. Mas eu fui confrontado sobre a situação de forma invertida. Por hoje, através da graça e da misericórdia de Deus, eu estar de pé, eu estar bem com minha família e estar caminhando com Jesus. E a minha primeira ação não foi como a de Jesus. Não foi de olhar e falar, desça e venha que eu vou na sua casa. E eu não posso simplesmente chegar aqui e falar, olha irmãos, vocês têm que olhar com o olhar de Jesus. Sem falar que essa também é a minha luta. Por mais que nós estamos aqui como líder, como obreiro, diácono, nós somos de carne e osso. Nós vivemos e enfrentamos as mesmas injustiças. E às vezes nós queremos ser justiça, mas a palavra nos lembra que a justiça é dele e não nossa. Então, eu não posso simplesmente chegar aqui e apontar o dedo para vocês e falar, olha, façam isso, se eu mesmo não estiver fazendo. E quando vocês estiverem orando, orem por isso. Porque é uma situação familiar,
rendeu muita coisa. Essa semana para mim foi uma bênção, mas glória a Deus, estou aqui de pé e eu sei que Deus tem propósito até nisso. E com certeza, se eu quero que o Senhor use minha vida, Ele tem que usar ela toda. Então essa parte de desafio também quero que seja usado para encorajar os irmãos. Nós estamos aqui falando sobre tudo que Jesus fez por Zaqueu. E parte dessa ação foi um perdão. Então eu queria agora fazer essa adentro só para perguntar para você. Olhe para o seu coração. Tem perdão a ser liberado ainda? E você não está liberando? Você está sendo alguém com a humildade de Zaqueu, disposto a correr, a subir em árvore, para buscar Jesus e a sua vontade? Mesmo que correr seja um ato de desonra, mesmo que perdoar seja um ato que no seu coração parece ser um ato injusto, porque a pessoa nem olhou e te pediu perdão, ou nem fala com você, porque nós estamos aqui dependendo de pessoas, nós estamos aqui dependendo de Deus, e é a Ele que nós vamos prestar conta. Jesus viu Zaqueu em meio a uma multidão e o chamou pelo nome, chamou-o para perto. E Jesus foi até a casa dele. E Jesus foi de forma intencional. Jesus ali, ele não só alcançou a vida de Zaqueu, mas ele ensinou aquele povo e nos ensina até hoje que carecemos da graça, da misericórdia de Deus e não somos melhor do que ninguém que está lá fora. Olhar para essa semana, para toda essa depravação, para todas essas coisas que causam repúdia, nos faz muitas vezes olhar de juiz e esquecemos de ter graça e misericórdia e olhar porque ali são almas perdidas. É muito fácil olhar e falar que é uma servergonhice, que é um ato de repúdia, que dá nojo, mas eles não são piores do que nós. A diferença é que a graça de Deus nos alcançou. O nosso papel devia ser orar para que eles também encontrem o que nós encontramos. A ação de Jesus com relação a Zaqueu foi uma ação intencional para revelar a graça de Deus. E aí nós vimos o resultado, né? E o terceiro ponto é quando a salvação reorganiza a nossa vida. Encontramos o propósito quando a salvação reorganiza a nossa vida. O encontro com Jesus redefine os valores, escolhas, direção, salvação. Não é apenas perdão do passado e uma restauração no sentido da vida. Muitas vezes a gente pensa que aceitar Jesus é só um certificado para entrar no céu. Agora já aceitei Jesus, já fiz o meu papel. Quando o busão da eternidade buzinar, eu estou aqui. Já vou até deixar minha mala pronta para poder viajar para o céu, para o paraíso, né? O perdão de Deus tem que nos levar a mudanças. Após Zaqueu ter um encontro com Jesus, ele se coloca de pé. E o mais legal de tudo isso não é a Bíblia não fala, e depois de Jesus ter jantado, ter estado na casa de Zaqueu, um ano depois, ele entendeu que ele precisava começar a devolver o que ele estava fazendo, que ele precisava abandonar. Não, imediatamente, né? Você vê que a postura de Zaqueu foi imediata, porque a graça de Deus nos constrange. A graça de Deus nos constrange. Estar diante de Jesus tem que nos fazer se sentir sujos e necessitados de ser lavado pelo seu sangue. Nós precisamos lembrar de estar limpos diante de Deus. Irmãos, muitas vezes vocês olham para o grupo de louvor ou para alguém que serve aqui em cima e falam, meu, que legal.
Vocês não sabem o peso que é a gente subir aqui. O quanto nós luta durante a semana, porque todo o tempo nós somos confrontados. Não esquece que domingo você está lá no púlpito. Domingo você está lá tocando. Domingo você está lá de santinho. A live vai mostrar seu rosto aí no YouTube para 20, 30. Vamos orar pelas 100, pelas 500, pelas 1000 visualizações. Mas a gente tem que lembrar que o olho que tudo vê também assiste aos domingos. É fácil ser crente só domingo, mas a gente precisa ser cristão a semana inteira. Zaqueu lançou os seus fardos pesados sobre Jesus. Ele tinha uma riqueza que pesava em suas costas, em sua consciência, porque ela o acusava através de seus compatriotas. Irmãos, ao mesmo tempo que Zaqueu olhava para todo o prazer que ele desfrutava ali, tudo que ele olhava ali, ele via o rosto dos seus compatriotas sendo extorquidos para ele usufruir desse conforto. Todo o tempo. Então tinha um peso enorme. Às vezes a gente olha para um ato como esse e fala, uau, que atitude boa de Zaqueu, meu. Caramba, que cara generoso, que cara caridoso. O que Zaqueu fez foi muito mais do que um ato de adoração, conversão. Ele realmente se livrou de todo o peso que o mundo colocava em suas costas. Muitas vezes a gente passa tempo lutando por riquezas e a gente só está acumulando peso em nossas costas. É só peso. E quando a gente recebe não de Deus, muitas vezes é justamente por isso. Por que que eu vou te dar um carro melhor se eu sei que você vai adorar mais o carro do que eu? Por que que eu vou te dar uma casa maior para você passar o domingo todo alisando ela e não abrir nem a Bíblia para ler? E nós somos bons em fazer pedidos para Deus. Às vezes a gente até coloca até uma cláusula boa lá embaixo, né? Senhor, necessito de um carro conversível com ar, porque eu quero admirar a natureza. Foi boa a causa, não foi não? Eu quero um carro de 7 lugares, Senhor, porque eu quero dar carona para os meus irmãos. Só não vou dar para a Dalíria porque ela mora muito longe. Se for alguém na minha rua, aí eu levo, porque, né? Às vezes os nossos pedidos são até bonitos, mas estão enfeitados de hipocrisia. E o que eu quero ressaltar com isso também é, Zaqueu não foi salvo por sua promessa de boas obras, e sim por responder com fé ao convite de Jesus. Não é essa ação de devolver tudo ou de doar aos pobres que levou Zaqueu à salvação, mas foi a confissão, a remissão e a fé que ele mostrou a Jesus. E o próprio Jesus anunciou a salvação dele. Essa noite, a salvação nessa casa. A frase de Jesus pesou tanto para o povo por uma última lembrança. Ele falou, este também é o filho de Abraão. Para os homens daquela época, Zaqueu não passava de um lixo. Eu acho que qualquer um dos animais ali tinha mais valor do que Zaqueu, só pela ofensa que trazia a eles a forma como Zaqueu se sustentava. Mas para Jesus, ele era um filho de Abraão. Alguém que também precisava passar pelo portal do céu. Quando Zaqueu promete isso, fica claro que o que realmente importa para ele é viver uma vida nova diante desse encontro. E aí, eu queria fazer só mais uma pergunta de exame. Você consegue lembrar de algo que você abriu mão depois de entregar sua vida para Jesus? Muitas vezes nós só lembramos do quanto Jesus nos deu,
e a gente esquece de ofertar algo a Ele. Não que seja uma troca, mas que um presente tão grande quanto esse deve trazer impacto à nossa vida. E nós fazemos isso facilmente quando é com pessoas. Basta alguém te dar um presente e você fica, pô, mas você viu o presente que o Alex me deu? Amor, anota aí, no aniversário dele nós temos que dar alguma coisa para ele, cara. Ele lembrou de mim. E é alguém que a gente convive. E Jesus que desceu do céu, deixou sua glória e veio até aqui. Faz algo por nós e a gente não lembra mais. A gente não pode mais doar o nosso tempo. A gente não pode doar do nosso dinheiro. Primeiro tem que pagar todas as contas e se sobrar, a gente oferta. A gente não pode pôr alguém que carece dele para sentar em nossa mesa. Só pode sentar aquela galera da social, aquela pessoa que de repente pode ser influência ou bênção na sua vida, no trabalho ou em alguma coisa. O que você tem dado para Deus depois de ter entregue sua vida para Ele? O que você precisa abandonar diante de Deus? Ou você continua como um publicano disfarçado de cristão? Então, para concluir, eu queria só reforçar aí os 3 pontos. E vamos cantar mais um louvor. E aí eu vou reforçar e a gente ora para terminar. Quando reconhecemos que estamos perdidos, se olhamos um pouco para trás, vemos em Lucas 18, do 18 ao 27, justamente um ensino sobre um rico e o quão difícil é se render a Jesus. A palavra de Deus nos dá essa lição através de uma parábola e ela nos dá essa lição na prática. Zaqueu precisou abandonar um monte de coisa para entregar a sua vida para Jesus. Às vezes nós não temos nada para entregar para Jesus e estamos agarrados no nada, um saco vazio, falando, olha, se eu tiver que entregar minha vida para Jesus, eu vou perder meu saco especial. E você olha, o saco não tem nada. Não tem nada. O reencontro com o propósito precisa começar com essa ação. Análise, reconhecimento e entregando o controle de tudo para Jesus. Que nós não saiamos daqui sem fazer essa autoanálise. Senhor, eu reconheço que eu estou perdido e eu preciso entregar. Complete com o que você precisa entregar. Quando somos encontrados por Jesus, não podemos resumir a transformação de Zaqueu, mas podemos dizer que foi genuíno e verdadeiro, pois o levou a abrir mão de tudo para poder viver o que Jesus tinha. Zaqueu não estava nem ligando para como as pessoas iam olhar, não estava ligando se ele ia ter que se humilhar e correr, se ele ia ter que subir numa árvore, mas ele queria aquele Jesus. Ele queria. Quanto você está disposto a correr por Jesus? Não podemos simplificar o plano perfeito de Deus, mas uma coisa é certa: encontrar com Jesus deve mudar totalmente a nossa vida. Às vezes nós confundimos conversão com um simples virar à esquerda. Não é virar à esquerda, é conversão, é totalmente na direção contrária. Quando a salvação reorganiza a nossa vida. Temos olhado no manual, temos ouvido pregações aqui toda semana. O que temos feito com todo esse alimento, com todo esse falar de Deus, todos os dias em nossa vida? Muitas vezes a gente desce daquela escada e já esquece o que foi falado aqui. Não sai com nada para ajustar durante a semana. Às vezes nós entramos aqui só para fazer os nossos pedidos e ir embora. Pensamos que isso aqui é uma cabine para sacar os nossos sonhos. Não
sai daqui sem fazer nada do que Deus está pedindo para você fazer, não. Não deixa ser mais uma semana que você só veio entregar os seus pedidos e a sua lista de desejos. Diante de Jesus não há como continuarmos os mesmos. Diante de Jesus não há nada que compare com o valor do que Ele ofertou para nós. Não tem nada que você pode ofertar que seja maior do que o que Ele ofertou para você. Nada. Então que nós cantemos essa próxima música, lembrando do controle absoluto de Deus, lembrando do que foi uma ação dele que nos trouxe até aqui, e que diante dessa ação nós não podemos continuar como a gente sempre foi. Vamos cantar?